Existe uma espécie de árvore que sofreu perseguição política, não é? Exatamente. É a Chrysophyllum imperiale, ou árvore do imperador, ou aguapeba, como é mais conhecida. E aí você vai saber dessa história hoje aqui com a gente. Bom, gente, a história da árvore do imperador, que é essa árvore aqui, que é jovem ainda, é muito interessante. Vocês sabem que eu estudo árvores há mais de 50 anos, quase 50 anos, e fui pego de surpresa há muitos anos atrás, há cerca de 7 anos atrás, quando recebi a visita de um português, historiador português, de nome Pedro Foios, que queria saber mais sobre a árvore do imperador. Eu falei para ele assim, que árvore é essa? Que espécie é essa? Nunca ouvi falar? Nunca vi falar. Né? Falei, não, eu falei, é do imperador, tal, não sei o quê, pois bem. Aí eu falei, não conheço. Ele falou, pois é, essa árvore, eu estou escrevendo um livro sobre a história da árvore do imperador, da qual os imperadores brasileiros, tanto Dom Pedro I como o segundo, mas principalmente o Dom Pedro II, tinham verdadeira paixão sobre essa árvore. Tanto que Dom Pedro II, quando viajava em missões diplomáticas pelo exterior, ele sempre doava sementes dessa árvore. E graças a isso, existem vários exemplares cultivados aliás, o mais famoso é de Sydney, na Austrália, no Jardim Botânico de Sydney, que foi doado em 1865, e depois mais um exemplar em Lisboa, outro em Buenos Aires, enfim, várias plantadas no exterior. E ele adorava essa fruta, né? Por isso que ele dava Não de sabemos presente. até hoje por que ele gostava, se era por causa da fruta ou pela majestade de suas folhas, que, segundo a história conta, o brasão do Império está estampado uma folha que se suspeita que poderia ser desta árvore. Né? Durante muito tempo suspeitou-se que era uma folha de tabaco, mas agora as pessoas ainda estão mais inclinadas, ainda é discutível sobre qual é a espécie realmente, né? Bom, o que ocorreu é o seguinte, eu fiquei frustrado, porque afinal de contas eu estudava árvores há tantos anos, na época, mais de 30 anos, e nunca tinha visto falar dessa árvore, né? Eu sei que esse grupo de Chrysophyllum imperiale estão chamadas de guapeba ou bapeba, é uma fruta até, um tipo de um abio, né, que as pessoas comem e tal, mas com esse nome árvore do imperador não conhecia realmente. E aí fui correr atrás do prejuízo, foi verificar que ela ocorre, enfim, na Serra do Rio de Janeiro, aí na região serrana, e que havia muitos exemplares cultivados no Brasil, em vários lugares, como no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tanto que eu fui ver os mapas antigos, ela aparecia lá, mas no momento atual não havia nenhuma lá cultivada. Depois haviam outras cultivadas em São Paulo, uma lá em Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, enfim, tinha vários, em Porto Alegre ainda existe uma árvore lá cultivada no Parque Farroupilha, mas não havia mais nenhuma na floresta. Eu fazia expedições regulares, nunca tinha visto essa árvore, né? Bom, aí ele explicou a história, ele até me deu um manuscrito do seu livro inicial, contando a história dessa árvore, que ela foi perseguida pelos republicanos porque ela representava alguma coisa da monarquia. Ela estava muito ligada à monarquia. E aí os republicanos queriam apagar a imagem da monarquia o mais rápido possível, mandaram destruir todas as árvores possíveis, as cultivadas primeiro em todos os lugares, foram destruídas e depois foram inclusive na floresta, no seu habitat natural, tentar destruir. E com isso essa planta quase foi entrou em extinção. Bom, aí ele me falou, olha, mas existe uma planta ainda que produz, inclusive, lá no Jardim Botânico de Sydney, na Austrália. Escrevi para eles e tal, eles mandaram algumas sementes, poucas, 4 provavelmente. Fizemos mudas, uma delas é aquela que está lá na frente, a primeira, que tem a placa lá, origem a Sydney, Austrália, né? Que está um pouquinho maior que essa aqui, e tem mais uma ali. Enfim, simplesmente destruíram a espécie. Bom, aí nós saímos atrás do prejuízo para ver o que ocorria e tal, e ficamos sabendo que na floresta do Vale do Rio Doce, não da floresta da Vale do Vale,
a reserva florestal do Rio Doce, né, da Vale, do Rio Doce. Reserva florestal do Rio Doce, porque existe a reserva florestal da Vale do Rio Doce, é outra coisa. Isso aqui é em Timóteo, Minas Gerais, tanto que essa planta veio de lá. Lá existiam vários exemplares numa região bem distante, próximo do rio, porque essa planta sempre crescia, segundo a informação que a gente teve, das descrições das coletas, né, que eram sempre em várzeas. E uma coisa interessante, quando eu fui consultar no Jardim Botânico do Rio, todas as coletas, existiam coletas até 1870, 72, depois não havia mais coletas, simplesmente, porque as plantas foram todas destruídas nessa época. Bom, lá nós fizemos uma expedição para chegar até esse local, um lugar muito remoto, distante, e o próprio parque estava fazendo algumas mudas dessa árvore lá no viveiro, e eu consegui algumas mudas, tanto que essa planta veio de lá, né? Bom, mas anos depois a gente conseguiu encontrar um exemplar nativo na região da Serra de Petrópolis, né? Na Serra de Teresópolis, na verdade, num parque estadual que tinha lá, numa região bem remota, e lá a gente encontrou uma árvore que a gente teve que tirar o cipó para ela aparecer melhor e fotografamos e incluímos no livro, inclusive no terceiro volume do livro Árvores Brasileiras. E de lá, a partir de lá, todo ano, o E-Jardim do Rio de Janeiro faz coletas de sementes e faz mudas. Então é o único que faz mudas dessa espécie. Então tem muda disponível hoje por conta desse único exemplar que foi encontrado no estado nativo, porque as demais cultivadas nessa época, plantadas nessa época, ainda não estão produzindo, ok? Uhum. Portanto, é uma história... Ela demora para reproduzir, né? Sim, ela vai pelo menos 15 anos, talvez 14, 15 anos, né? E por enquanto as sementes que temos vêm dessa única árvore que tem lá no parque, eu não me lembro agora o nome do parque estadual lá do Rio de Janeiro, ok? Então mas você veja... o produtor, né, o E-Jardim, ele produz mudas. Sim, então, ele produz mudas, é o único... Se vocês quiserem uma muda dessa árvore, procurem lá ejardim.com. Agora, então vocês vejam a que ponto chega a ganância política, né? Destruir uma espécie simplesmente por um problema de poder político, né? Você imagina o que o político é capaz de fazer, né? Portanto, essa é a história da árvore do imperador, que hoje, felizmente, está salva, porque todo mundo está cultivando, é uma árvore linda, Dom Pedro tinha razão, né? Dom Pedro II principalmente, ok? Verdade, gente, é uma árvore linda mesmo. Se vocês quiserem conhecer e ver ela de pertinho, aqui no Jardim Botânico Plantarum, a gente tem ela, e aí vocês podem ver esses 3 exemplares que a gente tem aqui. E a gente espera que você que está aí nos assistindo, né, chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, de curtir o vídeo, de se inscrever e ativar o sininho, porque isso estimula muito a gente a continuar fazendo conteúdos como esse para vocês. O que a gente espera com esse canal? É espalhar a botânica pela internet. Exatamente. Não tem outro motivo, gente. Então, por favor, deem essa força aí para o canal, deem essa força aí para a gente, e muito obrigada pela sua presença até aqui. Até a próxima!